crimes reais. O quadro de crimes reais contém descrições explícitas de violência, assassinato, abuso e outros crimes. Não é recomendado para menores de 18 anos ou pessoas sensíveis, pois pode conter gatilhos emocionais. Ouça com cautela. Oi, meu povo, como vocês estão? Vocês estão bom? Hoje chegando aqui um pouco mais séria, porque é o nosso quadro de crimes reais. Já saiu um episódio de crimes reais e está disponível gratuitamente, é só vocês darem uma olhadinha. É o caso da Isabelle Guimarães. E eu gostaria de alertar aqui para vocês. O episódio de crimes reais, ele não possui essas edições durante os casos, porque para mim, Rayane, seria trazer uma dramaturgia para um caso que é real. Então, por esse motivo, fica bem cru mesmo, tanto para apoiadores quanto gratuitos. O roteiro de crimes reais, ele é retirado de fontes seguras e pesquisas feitas fora também através de vídeos, entrevistas, entre outros. Pode ser que algum caso ou outro tenha acontecido algum progresso e não esteja aqui. Nesses casos, se você tiver essa informação, é só deixar para a gente nos comentários. E é um episódio também onde eu vou estar mais lendo. Não tem aquela coisa de firula como nos outros quadros, porque nos outros quadros eu leio, eu converso com a pessoa, ela traz para mim, às vezes, em formato de áudio, eu transcrevo, eu leio, eu faço roteiro, organizo, leio de novo. E aí, quando eu vou contar, tá muito mais tranquilo. Aqui eu estou lendo, trazendo dados, então vai ficar mais uma leitura mesmo, tá? Se você gostaria que eu trouxesse algum caso específico, é só mandar para mim sua sugestão em nosso e-mail, no Telegram, no Instagram. Eu estou à disposição de vocês para isso, tá? Nós temos os quadros Biografia, Crimes Reais, Penumbra, Intergalácticos, que são quadros que permitem com que a gente busque por informações fora também. Caso vocês queiram isso, é só deixar sua sugestão que a gente vai colocar nos roteiros para trazer para vocês. Bom, o episódio de hoje surgiu depois que aconteceu um caso de uma menina de 17 anos que foi envenenada com um bolo de pote oferecido por uma suposta amiga dessa moça. Com isso, eu enviei nos nossos grupos do Telegram e do WhatsApp sobre a minha indignação com esses casos e o quanto isso está acontecendo cada vez mais no nosso país. E lá vocês sugeriram outros casos e eu perguntei se vocês queriam que eu trouxesse aqui. Vocês deixaram que sim, então por isso a gente está trazendo aqui o episódio de hoje. Então entre em nossos grupos para você conseguir participar e deixar sugestões também. Os links ficam na bio, como vocês já sabem, do Instagram e também na descrição da história que você me ouve. Bom, hoje nós vamos falar sobre envenenamentos criminosos no Brasil dos últimos 5 anos. Então, bora começar? Bom, como eu disse para vocês, eu retirei todas essas informações de fontes como G1 e também de entrevistas e vídeos, eu transcrevi algumas coisas. E eu peço que se alguma informação estiver incorreta ou tiver algum andamento, vocês podem deixar abaixo para ficar de forma correta para mim, tá? Podem comentar sobre isso também. Infelizmente, são muitos casos. Eu levei 2 dias até umas meia-noite para conseguir organizar tudo, para depois gravar e trazer aqui para vocês. Então, é isso. Pode ser que alguma informação ou outra falte e aí vocês podem complementar também nos comentários. Gente, para vocês terem uma ideia, eu ia trazer aqui para vocês dos últimos 3 anos, mas apareceram alguns outros casos que foram relevantes também, então eu decidi pegar de 2020 para cá todos os casos com maior repercussão sobre envenenamentos criminosos no Brasil. E aí, gente, eu tenho alguns números aqui, porque ao todo nós temos, nesse episódio de envenenamento criminoso, nós temos
23 casos no total, tá? Então, esse episódio aqui ele vai ser dividido em 3 partes para não ficar longo demais e também para que eu tenha um tempo para respirar e vocês também ao me ouvir para não ser muita coisa ao mesmo tempo e infelizmente são muitas informações tristes ao mesmo tempo, né, gente? E com isso, desses 23 casos, 5 casos são de 2020 a 2023 e 18 casos de 2023 a 2025. Ou seja, o quanto que casos assim estão aumentando e acontecendo cada vez mais, o que assusta e assusta muito. Lembrando que esses são casos, na maioria eu peguei aqui do Brasil, tá? Se vocês quiserem que eu faça um especial de fora também, conhecem algum outro caso, é só falar para mim, tá bom? O primeiro caso, ele não é bem de 2020. Tem lugar que fala 2020, tem lugar que fala 2019, mas é um caso de grande repercussão. E por isso eu trouxe ele aqui também, que é o caso da Flor de Lis. O caso da Flor de Lis ocorreu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 2019. E chocou todo o país ao envolver uma complexa rede de traições familiares, tentativas de assassinato, fanatismo religioso e manipulação política. Flor de Lis dos Santos de Souza era pastora evangélica e então deputada federal. Ela foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão por ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Na madrugada do dia 16 de junho de 2019, Anderson do Carmo foi executado com mais de 30 tiros na garagem da sua casa, logo após retornar de uma saída com Flor de Lis. Inicialmente, a versão apresentada foi de latrocínio, roubo seguido de morte, mas a investigação logo desmontou essa hipótese. O filho biológico de Flor de Lis, Flávio dos Santos Rodrigues, foi identificado como autor dos disparos, enquanto Lucas dos Santos, um dos filhos adotivos, foi quem adquiriu a arma usada no crime. As investigações revelaram que entre maio de 2018 e junho de 2019, houve ao menos 6 tentativas de envenenamento contra Anderson. Substâncias como arsênico foram colocadas nas refeições e bebidas por familiares a mando da própria Flor de Lis. Essas ações acabaram resultando em diversas internações de Anderson com sintomas como vômito, diarreia e sudorese. Além disso, foi descoberto que Flor de Lis planejou contratar assassinos de aluguel para simular assaltos ou crimes aleatórios, o que acabou não se concretizando por fatores de imprevisto. Esse crime acabou não sendo um crime isolado, porque os filhos, tanto biológicos quanto adotivos, e até mesmo uma neta, acabaram participando de fases diferentes da conspiração. Eles foram responsáveis por pesquisas na internet sobre veneno, preparação e administração de substâncias, aquisição de arma do crime, tentativas de desviar a investigação e propostas de suborno para assumir a culpa. A Flor de Lis ainda tentou pagar os filhos para que eles assumissem o homicídio, além de apagar mensagens de celular e falsificar documentos para proteger a sua imagem. Em novembro de 2022, após 7 dias de julgamento, Flor de Lis foi condenada por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, associação criminosa armada. A filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues, recebeu uma pena de 31 anos e 4 meses, porque ela teve um envolvimento direto. Outros familiares também foram julgados
com sentenças que variavam entre absolvições e penas de prisão. Em agosto de 2021, a Câmara dos Deputados cassou o mandato de Flor de Lis, retirando sua imunidade parlamentar, e ela foi presa logo em seguida. O crime teve a principal motivação de descontentamento da Flor de Lis com o controle que o Anderson exercia sobre as finanças e decisões familiares. Por ela temer uma separação que poderia manchar sua reputação pública e comprometer sua carreira política e religiosa, ela articulou o assassinato ao longo de mais de um ano. Esse caso teve uma grande repercussão nacional e internacional, principalmente por envolver uma figura pública conhecida por discursos religiosos, adoção de dezenas de filhos e atuação política. Aquela imagem de família modelo construída por Flor de Lis foi desmontada pelas revelações da investigação. Além de destacar a gravidade da violência doméstica, o caso acendeu alertas sobre a manipulação da fé, o abuso de poder dentro dos lares religiosos e a necessidade de vigilância mesmo em ambientes tidos como seguros. Esse foi o caso da Flor de Lis. O caso final não aconteceu com envenenamento, com o Anderson, foi através dos tiros, mas como houve 6 tentativas de envenenamento, eu coloquei esse caso aqui porque eu achei interessante trazer e eu também pesquisei do porquê que foram 6 tentativas de envenenamento e o Anderson não faleceu com nenhuma das 6 tentativas. Um dos venenos utilizados foi o arsênico e algumas substâncias tóxicas, e elas foram colocadas em pequenas quantidades da comida, bebida, e acabava gerando alguns sintomas, que era a diarreia, o vômito e a sudorese, mas não avançava muito a ponto do Anderson falecer, realmente, Bom, além disso, os familiares, os filhos que participavam dessas tentativas, eles não tinham conhecimento técnico sobre as doses letais e eles também erravam na forma de administrar. O Anderson também, ele sempre procurou o atendimento médico muito rapidamente, o que resultou em várias internações por causa desses envenenamentos. Mas ele recebia o tratamento hospitalar, os médicos tratavam os sintomas como infecções ou intoxicação alimentar e ele acabava se recuperando rápido. A Flor de Lis, junto com os filhos, tinham medo de levantar suspeitas e por isso colocavam doses pequenas. Porque a intenção dela é que parecesse uma morte natural ou acidental. Então, depois daquelas 6 tentativas, que foram tentativas frustradas para a Flor de Lis, ela decidiu que precisava de um plano definitivo e aí veio a decisão de contratar alguém ou até mesmo utilizar os próprios filhos para cometerem os crimes. Horrível isso, gente? Trágico demais. E eu não vou ficar comentando muito no meio aqui agora, porque tem outros casos, mas mais pro final eu vou comentar uma coisinha ou outra aqui para vocês, tá? Bom, nosso segundo caso. Nós temos o caso do professor Odailton Charles. O caso do professor Odailton Charles de Albuquerque Silva aconteceu em Brasília, Distrito Federal, em 2020. Em 30 de janeiro de 2020, Odailton, então, com 50 anos, ele era ex-diretor do Centro de Ensino Fundamental CEF 410 Norte, e ele foi até a escola para assinar algumas folhas de ponto e repassar informações para a nova gestão. Durante essa visita, ele foi recebido de uma forma muito hostil por um colega de trabalho com quem ele teria tido desentendimentos anteriormente. Apesar de todo o clima tenso, o colega teria oferecido a ele um suco de uva, que o Odailton aceitou. Pouco tempo depois, após ingerir a bebida, ele já começou a se sentir muito mal. E aí ele começou a apresentar sintomas graves como diarreia, vômitos, convulsões, perda de consciência, e ele foi rapidamente socorrido e levado para o Hospital Regional da Asa Norte, onde ele permaneceu internado em estado grave,
até falecer no dia 4 de fevereiro. A perícia do Instituto de Medicina Legal, o IML, e o Instituto de Criminalística, o IC, confirmou a presença de aldicarb, que é aquela substância que a gente conhece como chumbinho, que é um potente veneno para ratos, e a venda é proibida devido a ser muito tóxico. Os vestígios da substância acabou sendo encontrado no sangue e nas roupas da vítima. Em alguns áudios enviados a amigos antes de falecer, Odailton chegou a expressar desconfiança de que ele havia sido envenenado pelo suco oferecido pelo colega. Porém, gente, a perícia não encontrou vestígios da bebida nas roupas do professor e isso acabou dificultando a confirmação da origem exata do envenenamento. A Polícia Civil do Distrito Federal investigou o caso como homicídio doloso, ouviu diversas testemunhas e realizou reconstituições dos fatos. Apesar de todos os esforços, nenhum suspeito foi indiciado e a motivação do crime nunca foi confirmada. Em setembro de 2020, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios solicitou o arquivamento do processo, alegando ausência de provas conclusivas de crime doloso contra a vida. A família de Odailton contestou a hipótese de suicídio. Essa foi uma hipótese que acabou sendo sugerida por alguns como uma explicação alternativa, mas os familiares reforçavam que ele era uma pessoa cheia de planos, querido pela comunidade e sem histórico de depressão com tendências suicidas. A morte de Odailton causou uma comoção profunda entre os alunos, professores e moradores da região. A comunidade escolar organizou diversas homenagens, enquanto alguns pedidos de transferência de funcionários e ações de apoio psicológico foram implementadas para lidar com esse trauma coletivo. Esse caso ainda permanece sem solução definitiva e foi marcado por uma série de lacunas e dúvidas. Quem ofereceu a bebida? Como exatamente o veneno foi administrado? Teria sido um crime premeditado ou apenas um acidente? E por que ninguém foi responsabilizado? Esse é o segundo caso de envenenamento. Terceiro caso: envenenamento de moradores de rua em Itapevi, São Paulo. O caso de envenenamento de moradores de rua em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, ocorreu em julho de 2020 e chocou o país e permanece sem solução definitiva até hoje. Na noite do dia 21 de julho de 2020, 2 homens em situação de rua, Wagner Aparecido Gouveia de Oliveira, de 37 anos, e José Luiz de Araújo Conceição, de 61 anos, receberam marmitas que foram doadas por voluntários enquanto eles estavam em um posto de combustíveis desativados no bairro Jardim Santa Rita. Pouco tempo depois de consumirem a refeição, ambos começaram a passar mal e apresentar sintomas graves, como se fosse uma intoxicação alimentar, e faleceram na madrugada seguinte. Uma cadelinha chamada Dalila, que também ingeriu comida, morreu, reforçando a suspeita de envenenamento intencional. Além disso, um menino de 11 anos e uma adolescente de 17 anos, que também haviam recebido marmitas do próprio Wagner, passaram mal e foram hospitalizados, mas ainda bem, ambos sobreviveram. Os laudos periciais confirmaram a presença de carbamato, que é um princípio ativo também composto no chumbinho. Eles encontraram tanto nas marmitas quanto nos estômagos das vítimas. A toxina é altamente letal, o que resultou na morte de ambos. Inicialmente, a polícia considerou 3 possibilidades para a contaminação: envenenamento durante o preparo das marmitas, contaminação no momento da distribuição ou consumo de alimento estragado com possível fermentação tóxica. Contudo, a hipótese de contaminação na cozinha da igreja responsável pela preparação acabou sendo descartada após a perícia constatar que o ambiente era adequado e sem vestígios de substâncias tóxicas. A principal linha investigativa passou a ser
de que o veneno havia sido adicionado após a distribuição em um possível ato de vingança contra Wagner. Wagner era conhecido por proteger outros moradores de rua e teria se envolvido em uma briga dias antes do ocorrido. E isso acabou gerando suspeita de um atentado direcionado. Com o avanço das investigações, o caso foi reclassificado como homicídio doloso com a intenção de matar, e a Polícia Civil continuou apurando a responsabilidade pelos crimes. Câmeras de segurança próximas ao local e testemunhos de outros moradores de rua foram analisados, mas até hoje nenhum autor foi formalmente responsabilizado. Essa tragédia provocou forte repercussão nacional, com intensa cobertura da mídia e indignação nas redes sociais. Entidades de direitos humanos, ONGs e ativistas cobraram respostas do poder público e reforçaram um alerta sobre os riscos enfrentados por pessoas em situação de rua. Além disso, o caso reacendeu o debate sobre segurança alimentar nas ações voluntárias e a necessidade de proteção social mais efetiva para essa população, que muitas vezes depende exclusivamente da solidariedade para conseguir sobreviver e que tragicamente pode ser vitimada até mesmo pelas pessoas que são voluntárias. Esse foi o nosso terceiro caso. Quarto caso: assassinato de Alexandra Barbosa Santana em Sebastião Laranjeiras, Bahia. O caso aconteceu em 25 de setembro de 2020. Alexandra era uma adolescente de apenas 14 anos, cheia de sonhos, planos, e acabou tendo a sua vida interrompida de forma brutal. Ela foi envenenada pelo próprio tio, Joselândio Barbosa de Brito, de 35 anos, na fazenda Ramos, localizada na zona rural do próprio município. Segundo os relatos da polícia, Joselândio misturou um veneno agrícola conhecido como bazuca, um herbicida comumente utilizado em lavouras, em uma bebida alcoólica e ofereceu para a sobrinha. Alexandra ingeriu o líquido envenenado sem saber e logo em seguida o próprio tio também tomou a substância numa tentativa de suicídio. A adolescente foi levada às pressas para o Hospital Municipal Walter Leão Rocha, mas infelizmente não resistiu ao envenenamento e faleceu. Joselândio foi socorrido, recebeu atendimento médico e, após recuperar, foi preso em flagrante. Ele foi autuado por homicídio e segue à disposição da Justiça. Durante o depoimento à polícia, Joselândio afirmou estar com a cabeça fraca, mas as autoridades ainda investigam as circunstâncias e possíveis motivações por trás do crime. O corpo de Alexandra foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Guanambi para a realização da necropsia. O caso gerou comoção em Sebastião de Laranjeiras e levantou discussões sobre a saúde mental, violência dentro do ambiente familiar e a necessidade urgente de apoio psicológico e social, principalmente em comunidades mais afastadas. Foi uma tragédia que reforçou o quanto é fundamental estarmos atentos aos sinais e agirmos preventivamente para evitar que histórias assim se repitam. Gente, é uma história mais absurda que a outra. E eu não quero ficar enrolando vocês aqui no meio das histórias, por isso que eu tô sendo mais direta. Mas no final vai ter um comentário, né, pra gente conversar um pouco melhor sobre isso. Quinto caso: Cíntia Mariana Dias Cabral. Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 15 de março de 2022. O caso envolve Cíntia Mariano Dias Cabral, de 49 anos, que foi acusada de envenenar seus 2 enteados, o que resultou na morte de Fernanda Carvalho Cabral, de 22 anos, e na tentativa de homicídio de Bruno Carvalho Cabral, de 16 anos. No dia 15 de março de 2022, Fernanda consumiu uma refeição preparada por Cíntia e pouco depois ela passou mal com sintomas graves de intoxicação como tontura, enjoo, falta de ar, visão turva e sudorese. Fernanda foi internada no Hospital Municipal, na zona oeste do Rio, e permaneceu 13 dias na UTI,
vindo a falecer no dia 28 de março. Porém, gente, quando a Fernanda faleceu, ficou parecendo que era uma intoxicação, então não tinha suspeita, era uma intoxicação alimentar. Ela faleceu, aconteceu o velório, e aí, 2 meses depois, no dia 15 de maio de 2022, o irmão da Fernanda, o Bruno, também passou mal após almoçar na casa do pai. Ele relatou que começou a sentir um gosto amargo no feijão e notou a presença de algumas bolinhas azuis na comida. O Bruno foi hospitalizado com os mesmos sintomas da irmã, mas sobreviveu após receber atendimento médico urgente. As investigações revelaram que a Cíntia teria usado chumbinho para envenenar os enteados. Durante uma busca em sua residência, a polícia encontrou um frasco do veneno guardado na cozinha e restos de feijão servidos a Bruno. Além disso, a perícia encontrou no celular da Cíntia pesquisas sobre como apagar o histórico de mensagens do WhatsApp, o que acabou sugerindo tentativa de ocultação de provas. Segundo os investigadores, os filhos biológicos de Cíntia relataram que ela confessou sobre os envenenamentos dentro de casa, alegando que sentia ciúmes da atenção que o marido dava aos filhos do relacionamento anterior. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Cíntia por homicídio qualificado no caso da morte de Fernanda e por tentativa de homicídio contra Bruno. A promotora Carla Coach declarou que Cíntia agiu de forma consciente e premeditada, com plena intenção de matar. A justiça decretou sua própria prisão preventiva, alegando necessidade de garantir a ordem pública e evitar interferência no processo. E ainda tem mais! Além dos crimes contra os enteados, a Cíntia passou a ser investigada por outros 2 casos de morte suspeita. Pedro José Belo Gomes, que era um ex-namorado da Cíntia que morreu em 2018, e Francisco das Chagas Fontinelli, um vizinho que morreu em 2020. Ambas as mortes aconteceram em circunstâncias consideradas suspeitas e a possibilidade de envenenamento também está sendo apurada pela polícia. E no histórico de Cíntia, gente, ela já havia atuado como cuidadora de 14 crianças no programa Família Acolhedora entre os anos de 2013 e 2021. Isso aumentou ainda mais a inquietação pública sobre a conduta da Cíntia ao longo dos anos. E esse é o caso até agora. E é isso. Estou digerindo aos poucos aqui cada caso para a gente deixar para comentar no final. Bom, caso 6. O caso envolvendo a dona do restaurante Delícias da Tati. Em abril de 2023, na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, aconteceu um caso quase que inacreditável. O caso envolve Tatiane de Souza Porto, de 43 anos, dona do restaurante Delícias da Tati, localizado no bairro Fonseca. O que aconteceu? Segundo a Polícia Civil, a Tatiane devia cerca de R$3.000 a 2 homens que trabalhavam em uma oficina mecânica que ficava em frente ao estabelecimento dela. Esses 2 caras emprestaram dinheiro para ela e começaram a cobrar logo depois que ela não tinha pago ainda, né? E o que Tatiane resolveu fazer? Tatiane decidiu que ela ia resolver a situação de uma forma extrema. Bom, em um dos dias de abril, enquanto os 2 homens almoçavam em seu restaurante, ela ofereceu para eles alguns bombons. Afinal, a Páscoa estava chegando e essa foi uma desculpa como um presente para eles. Eles terminaram de almoçar, levaram o bombom até a oficina mecânica. Na oficina mecânica, 4 homens consumiram os alimentos contaminados. O dono da oficina,
um funcionário, o filho de 13 anos deste mesmo funcionário e um outro homem que não foi informado, mas ele também consumiu aqueles bombons e aqueles doces. Após o consumo dos doces e bombons, todos apresentavam sintomas graves de intoxicação. 2 deles, inclusive, foi internado em estado crítico, tendo inclusive parada cardiorrespiratória. Depois do que eles passaram, as vítimas, desconfiadas da origem dos sintomas, levaram os alimentos restantes até a Delegacia de Polícia 78 do Rio de Janeiro, onde a perícia confirmou a presença de terbufós. Terbufós é um inseticida organofosforado. Ele é extremamente tóxico e utilizado principalmente na agricultura para controlar as pragas do solo, assim como insetos, larvas e nematóides. Com base nessas evidências, a Polícia Civil do Rio de Janeiro solicitou a prisão preventiva de Tatiane, que foi concedida pela Terceira Vara Criminal de Niterói. Após a emissão do mandato de prisão, a acusada ainda tentou fugir. Durante a investigação, foram identificados 6 endereços diferentes por onde ela passou para despistar a polícia. No entanto, em 10 de novembro de 2023, Tatiane foi encontrada e presa ao chegar para trabalhar no Ministério da Saúde, porque sim, ela também trabalhava no Ministério da Saúde, no centro do Rio de Janeiro. E isso acabou gerando uma revolta ainda maior da população, né? Com toda razão, todo mundo indignado. Esse caso teve uma ampla repercussão da mídia social e nacional, tanto pela natureza do crime quanto pela frieza envolvida na execução. A polícia também identificou e ouviu o fornecedor do veneno, que afirmou desconhecer o uso final da substância. Mesmo assim, ele foi indiciado por fornecer produto tóxico sem autorização. Atualmente, o processo ainda segue em fase de instrução e aguarda julgamento. A Tatiane responde por 4 tentativas de homicídio qualificado por meio insidioso e com recurso que dificultou a defesa das vítimas. As vítimas se recuperaram fisicamente, mas não existem informações oficiais sobre possíveis sequelas físicas ou psicológicas. Caso 7. Caso Lindaci Viegas, da Vila Isabel, do Rio de Janeiro. Este caso aconteceu em maio de 2023. Lindaci Viegas Batista de Carvalho era uma cuidadora de idosos de 54 anos, moradora da Vila Isabel, no Rio de Janeiro. No dia 20 de maio de 2023, ela estava comemorando o seu aniversário quando ela recebeu um presente inesperado: um buquê de flores e uma caixa de bombons entregues por um motoboy. Desconfiada, a Lindaci pediu que o presente fosse deixado na loja do ex-marido, onde havia câmeras de segurança. Mais tarde, ela pegou o presente e foi para um salão de beleza se arrumar para a comemoração do seu aniversário. No salão, ela comentou com as funcionárias que estava com receio de comer os bombons, porque ela não sabia quem tinha enviado os bombons. Então, no salão mesmo, ela ligou para o filho, que negou ter enviado o presente, e quando ela questionou para o ex-marido, ele afirmou que tinha sido ele como uma forma de brincadeira. Ela ficou então mais tranquilizada e acabou comendo os bombons. Pouco tempo depois, quando ela saiu do salão, Lindaci começou a passar mal na rua. Alguns policiais que estavam passando perto do local socorreram e levaram ela para o Hospital Federal do Andaraí. Mas, infelizmente, ela chegou lá sem vida. A família da Lindaci suspeitou de envenenamento, especialmente após outras pessoas que experimentaram os bombons relataram um gosto estranho e encontraram pequenas bolinhas na boca. E aí, como a gente já ouviu falar na maioria dos casos anteriores, era chumbinho. A polícia iniciou as investigações e, com a ajuda do motoboy que fez a entrega, eles chegaram até a principal suspeita, Suzane Martins da Silva,
ex-namorada do ex-marido da Lindaci. A Suzane foi presa no dia 25 de maio de 2023, onde foi acusada de homicídio duplamente qualificado por envenenamento e motivo fútil. Durante as investigações, foi descoberto que a Suzane havia usado o próprio filho, menor de idade, para entregar o suposto presente ao motoboy, porque ela estava tentando dificultar a identificação do remetente. Além disso, depois de tudo, ela ainda chegou a ameaçar o motoboy para que ele não dissesse onde ele havia pego os presentes para dar para Lindaci. Ela havia pedido que o motoboy dissesse que o presente havia sido enviado por um homem alto e negro. Segundo as investigações, o crime foi motivado por ciúmes, onde a Suzane acreditava que Lindaci ainda mantinha um relacionamento com seu ex-companheiro. O ex-companheiro de Lindaci é Mário Sérgio Gravital. Mesmo após o término, Lindaci e Mário mantinham uma relação de amizade, o que acabou despertando esse ciúme doentio da Suzane. A polícia também descobriu que Suzane havia feito ameaças a Lindaci anteriormente, incluindo o envio de mensagens agressivas e fotos segurando uma arma. Além disso, ela teria forjado provas para incriminar o Mário, que chegou a ser preso por agressão, mas foi liberado após a descoberta de toda a armação. A situação atual do caso. A Suzane Martins da Silva está presa, aguardando o julgamento, e ela responde por homicídio duplamente qualificado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. O caso ganhou ampla repercussão da mídia, sendo tema de reportagens em programas como o Fantástico e o Domingo Espetacular. Agora, o nosso 8º e último caso dessa primeira parte. Caso Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto, de Maceió, Alagoas. Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto, na época, tinha 27 anos, é mãe de uma menininha pequena e, segundo a família, uma mulher tranquila, de bem com a vida, sem inimizades que eles conheciam. No dia 3 de agosto de 2023, a Fernanda saiu de casa para fazer uma coisa simples: pagar uma conta no centro da cidade. Mas uma coisa que era para ser só uma tarefa cotidiana acabou se transformando em uma tragédia. Enquanto ela estava caminhando pelo centro, ela foi abordada por uma mulher que se apresentou para ela como uma cigana. Essa mulher pediu para ler a mão da Fernanda e a Fernanda, com um pouco de curiosidade, aceitou. A cigana falou algumas coisas, mas no final disse para ela que ela teria poucos dias de vida. E no final do atendimento, ela não cobrou nada e acabou dando um bombom para Fernanda. A Fernanda não comeu o bombom logo na hora, mas levou o doce para casa. Horas depois, quando ela chegou em casa, ela acabou comendo o bombom e foi aí que as coisas começaram a desandar. Logo em seguida, ela começou a passar muito mal. Sentia fortes dores no estômago, começou a vomitar e teve sangramento pelo nariz. Ela começou também a salivar demais e a família ficou desesperada e levou ela logo para o hospital. Ela foi levada às pressas para a Santa Casa de Misericórdia de Maceió, mas infelizmente não resistiu. A Fernanda morreu durante a madrugada do dia 4 de agosto. A família ficou completamente em choque e foi aí que surgiu a suspeita de envenenamento e o caso foi imediatamente encaminhado para a investigação. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Alagoas assumiu o caso. O corpo da Fernanda passou por exames do Instituto de Criminalística e o resultado do laudo toxicológico confirmou: a Fernanda tinha sido realmente envenenada. O laudo apontou a presença de 2 substâncias extremamente tóxicas no organismo dela: sulfotep, que é um pesticida usado em estufas, e terbufós, que a gente também chegou a falar anteriormente. Ambas essas substâncias são altamente letais, causam tremores, dores de cabeça, cãibra, salivação excessiva
e nos casos mais graves, como o de Fernanda, parada respiratória. A polícia então voltou os olhos para a única pista que tinha, que era a suposta cigana, mas até hoje essa mulher não foi identificada. Não tem imagem em nenhuma câmera de segurança da região, não tem testemunha com a descrição clara do rosto dela, é como se ela tivesse desaparecido. E no meio disso tudo fica a pergunta: por que a Fernanda? Foi um crime aleatório? Uma escolha por acaso? Tinha algum tipo de motivo pessoal por trás de tudo? A família afirma com todas as letras que Fernanda sempre foi uma pessoa pacífica, querida, sem desafetos, e isso só deixa o caso ainda mais perturbador por não saber quem foi e por que foi. A história também ganhou destaque nos jornais locais e nacionais, e esse é o caso de Fernanda. Bom, chegamos ao nosso último caso. Foram 8 casos aqui nessa primeira parte que eu dividi para vocês. São casos pesados, tá? Casos que, assim, gente, qual a explicação, sabe? Não tem explicação para poder acontecer uma coisa dessa, para uma pessoa ter coragem de fazer isso. Então, recapitulando, até aqui a gente ouviu sobre o caso Flor de Lis, do Rio de Janeiro, professor Odailton Charles, do Distrito Federal, moradores de rua que foram envenenados em Itapevi, São Paulo, Alexandra Barbosa Santana, na Bahia, o caso da madrasta que tentou, acabou conseguindo contra a vida da enteada e tentou contra a vida de Bruno, seu enteado, o caso de Tatiane de Souza Porto, Delícias da Tati, do Rio de Janeiro, Lindaci Viegas, do Rio de Janeiro, e Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto. Gente, eu penso em tantas coisas, tantas camadas, né? O caso da Flor de Lis, uma mulher envolvida com política, com religião, que queria transparecer uma imagem de perfeição para a sociedade para que isso não ocasionasse a perca de credibilidade dela mediante ao público que ela tinha, tanto o público religioso quanto o público político das coisas. E assim, tinha como solucionar o caso, né? Tipo, vou lá, vou pedir o divórcio para ele, vai ser isso. E aí, se o cara se tornar violento, vamos na polícia, vamos ver o que a gente faz. É claro que eu também tenho consciência que não é fácil para a mulher, mas ela não quis nem ao menos tentar a primeira alternativa. Ela já foi direto naquilo que ela achava que seria mais fácil para tentar limpar a imagem dela. Então, ela utilizou os próprios filhos no meio desse crime, dessa confusão, além de toda a repercussão da família dela, que tem uma história meio estranha aí nessa família que eu não cheguei a comentar, mas porque não vem ao caso. Se vocês quiserem que eu traga esse caso com um aprofundamento ainda maior, os detalhes, é só vocês me pedirem. Então, assim, vendo todos os casos que a gente tem aqui, tem 23 casos no total que eu trouxe, tá? E eu fico pensando também, gente, quantas pessoas não podem ter falecido com intoxicação alimentar, mas na verdade não era intoxicação, era envenenamento. Lembrando que eu trouxe dos 5 anos para cá, apenas os que mais reverberaram, porque é o que saiu nas mídias, nas notícias. E fora isso, pode ter casos que eu não trouxe aqui ainda, pode ter casos que nunca foram descobertos. Então, é intrigante. Da Flor de Lis, para mim, a pessoa que está do lado do marido ali, dela, e ela preferia a imagem dela do que tentar resolver as coisas numa boa, sabe? Aí vem o caso do professor Odailton Charles. Eu vou comentar caso por caso para trazer minha opinião, trazer as coisas que eu penso sobre isso também, tá? Bom, o caso do professor Odailton Charles é aquele caso que ele tinha desavença com um dos outros funcionários ali da instituição e acabou tomando aquele suco. Primeiro, gente, se você tem uma desavença com qualquer pessoa e essa pessoa depois chega até você com um presente, principalmente comestível, sabe? Você pode até aceitar ali na hora, mas joga fora, tá? Joga fora. A pessoa já brigou com você ou alguém que não gosta de você que chega te dando um presente, sabe? Como que uma pessoa que não gosta de você, que acabou de brigar com você, vai te dar um presente?
Ah, é porque a gente acabou de brigar. Ah, mas eu vou confiar? Não vou. Outra coisa, fica ainda a suspeita se realmente foi esse cara que envenenou, né? Porque a perícia mesmo não conseguiu trazer dados conclusivos para conseguir acusar esse cara. Então ele não foi acusado por falta de indícios também. Então não dá pra gente saber também se realmente foi esse cara. E se foi esse cara, por que que ele fez isso, sendo que o cara estava se tornando ex-diretor da escola, gente? Diretor ou ex-professor? Eu acho que é ex-diretor mesmo. Ele estava saindo da instituição. Pra que que você vai fazer algo contra a pessoa que nem vai estar ali mais, sabe? Assim, não tem justificativa nenhuma pra você envenenar uma pessoa, óbvio, eu não tô falando isso aqui. Mas pra que fazer isso com uma pessoa que já vai sair fora da sua vida? Entende? Pra quê? Acabar com a vida de outra pessoa assim, sabe? Teve também o caso dos moradores de rua envenenados. Gente, a pessoa está em situação de vulnerabilidade, dependendo das marmitas que recebe. E às vezes vai ter pessoa que vai falar: ai, tá na rua porque quer, porque isso e que aquilo. Gente, não é fácil assim as coisas, tá? Existem diversos motivos para alguém estar morando na rua, transtorno. Agora, inclusive, com essa questão aí de bichinhos, de joguinhos de bichinhos, que vocês sabem, do celular coloridinho aí, o quanto de pessoa que não tá perdendo tudo, gente. O quanto de gente que não deve que já foi despejado por conta dessa praga que nasceu aqui, né? Não só disso, mas todo e qualquer jogo de azar, né? Então, tem transtornos mentais, tem diversas coisas. E aí a pessoa vai lá, a igreja fez o papel dela, vem alguém no meio com má intenção para fazer isso. A troco de quê? E existe a suspeita também que pode ser alguém que mandou fazer também, porque o Wagner, como vocês lembram, ele também tinha tido problemas com outras pessoas, até porque ele protegia os outros moradores de rua. Então, ele deve ter tido problemas, sei lá, talvez com algum traficante, né? Porque às vezes ele estava atrapalhando ali a venda do traficante ou qualquer outra coisa e acabou sendo prejudicado. Não dá para ter certeza se foi por conta da briga, se foi só uma coincidência, mas horrível também, né? Bom, o nosso quarto caso, que foi o da Alexandra Barbosa Santana, da Bahia, que foi o que o tio dela envenenou ela e depois ele se envenenou, né? Provavelmente por uma questão mental. Então, muito complicado isso também, né? Por que que, além dele querer se levar, ele querer levar a vida de uma outra pessoa também? Muito complicado isso. O caso 5 da Cíntia Mariano, que era a madrasta, que conseguiu tirar a vida da enteada e fez uma tentativa contra a vida do enteado 2 meses depois. O primeiro foi 15 de março e o outro foi 15 de maio. Como é que pode, gente? Como é que pode? Por ciúme. Ciúme de filho. Eu nunca consegui entender isso. Nenhum, nunca, nunca vai conseguir estar no mesmo papel do outro. Filho é filho, mulher é mulher, esposa é esposa. E é isso, entendeu? Não tem como ocupar o mesmo parâmetro de um filho e ela, por ciúmes, fez isso. Como que pode? Você ter coragem. E ela tinha filhos também. E o caso dela, ele me choca muito também pela questão que, depois que foi descoberto tudo isso, que o menino viu no feijão, ela ainda fez um feijão preto para tentar mascarar, né? Um feijão mais forte e tal. Ele tinha visto que o feijão dele estava separado do dela, né? Que não veio nesse caso, mas eu vi numa entrevista, ele falando. E aí, gente, depois disso houve uma investigação que tem mais 2 suspeitas, do vizinho e de um ex-namorado. Então, quer dizer, essa mulher não é só que ela tentou por causa de ciúmes contra os enteados. É uma serial killer quase, que mata por envenenamento. É uma forma de serial killer também, porque acima de 3, na mesma forma, do mesmo jeito, já é considerado. Não sei se aqui no Brasil é considerado assim, mas o modus operandi dela é o mesmo.
para todo mundo. O que é isso? A solução da vida dela é envenenar as pessoas. Pra que isso, gente? Pra quê? E eu tenho certeza que esse marido dela tratava os filhos dela com amor e carinho e ela desse jeito com os enteados. Como que pode, sabe? Chegamos ao caso 6, da Tatiana e da Delícias da Tati. Meu Deus, a mulher, por causa de R$ 3.000, ela preferiu fazer uma tentativa de homicídio. Só foi tentativa porque ela não conseguiu, porque ela queria mesmo era matar, né? Então ela queria ali matar todo mundo que viesse à frente, porque assim, ela deu o bombom e não quis saber quem que ela ia prejudicar com o bombom, porque olha, uma criança de 13 anos foi prejudicada, um outro rapaz que estava lá, cliente da mecânica, o funcionário, o patrão, ou seja, ela saiu atirando para todos os lados, independente de quem ela atingisse, para ela não ter que pagar R$ 3.000, sabe? E os R$ 3.000 ela devia para quem? Só para os outros dois. Que o filho e o outro cara tinha a ver com essa história? Nada. Mas ela não quis saber. Ela quis, no lugar de solucionar, gente, vamos descontar aqui na notinha de vocês, almoça aqui uns dias por conta da casa, né? Não era muito mais fácil? Eu passo R$ 50 por semana, porque eu tô apertada, mas quando eu puder eu pago um pouco a mais. Negocia isso aí, gente. O cara é da mecânica em frente ao seu estabelecimento. Negocia isso. Eu sou de cidade pequena e eu tô falando porque eu sei que se você conversar com jeitinho, se você tá muito apertado, você conversa ali com a pessoa. Não precisa fazer isso. Olha o que a pessoa se submete por causa de R$ 3.000. O que são R$ 3.000? O que é dinheiro nesse mundo, gente? Dinheiro é só papel, sabe? A vida de uma pessoa. Ainda bem que os 4 continuaram vivos, mas assim, eu me pergunto também, né, que é horrível a gente fazer esses questionamentos, mas se ela já estava pensando no envenenamento, não seria mais fácil na comida dos dois, já que eles almoçavam no restaurante? Né? Complicado essa questão também. O nosso caso 7 é sobre a Lindaci Viegas. Gente, esse ex-marido ter confirmado que foi ele que deu os bombons, gente, quão complicado é isso e o quão sério é isso? Eu falo porque eu já vi na internet, já aconteceu comigo quando eu era adolescente, essas coisas assim de você pegar uma foto na internet ou às vezes alguma amiga sua recebeu um presente, aí uma outra tira foto com aquele presente e fala assim, para um namorado, para um cônjuge, ai amor, obrigada por ter mandado esse presente para mim. E aí a maioria dos homens, porque isso eu acho que já foi até trend em TikTok, se eu não me engano, a maioria dos homens, coisa assim de 80%, no lugar de questionar, eles assumem. Então mesmo que por trás eles vão pesquisar quem que é, por ciúme, para saber quem está mandando o presente para cônjuge dele, mas a maioria assumia. Não só homem, né? Pessoas quando fazia isso, independente, né? O par da pessoa, o cônjuge ali, quando mandava, eu falo por mim, que já aconteceu comigo, né? De eu virar para a pessoa que estava comigo na época e falar, olha, eu recebi esse negócio aqui, foi você que mandou? E era de uma amiga minha, era um buquê de uma amiga minha, que eu brinquei e a pessoa assumiu como se fosse ela. Então, assim, não façam isso, sabe? Não assumam um presente que não foi você que presenteou a pessoa, porque isso é muito sério. Não dá para saber de onde que veio, qual foi a intenção da pessoa que mandou. A mulher perdeu a vida acreditando que tinha sido o ex-marido que tinha presenteado ela. E, gente, no dia do aniversário dela. Ou seja, essa tal de Suzane sabia até as datas comemorativas. Imagina, a mulher perdeu a vida no dia da comemoração de aniversário, saindo do salão. Ela estava preparando a comemoração. Olha a perca que essa família teve. Meu Deus, uma tragédia no dia do aniversário dela, sabe? Porque ela acreditou, ela já estava desconfiada, mas ela acreditou que tinha sido o ex-marido e comeu. Se ele tivesse falado, não fui eu,
ela teria jogado o bombom fora. Poderia até ter ficado com o buquê, mas o bombom ela teria jogado fora. Então, muito cuidado com isso também. Não assumam presentes que não foi você que deu. Se a pessoa perguntar, fala de cara que não. Mesmo que bata, gente, um ciúmezinho, nossa, quem será que mandou e tal? Conversa com a pessoa, conversa direito, né? Às vezes é uma brincadeira que a pessoa tá fazendo com você, mas às vezes é sério, pode ser uma perseguição ou algo do tipo, e acabar se tornando uma tragédia, né? Às vezes a outra pessoa fica assim, não, eu vou assumir porque ela tá feliz, vou tentar descobrir aqui quem é, mas vou assumir pra mostrar que fui eu que dei, né? Não vale a pena, como a gente viu, né? E o caso da Fernanda Silva, que foi abordada pela tal cigana, ainda falando que ela teria poucos dias de vida e ainda ofereceu um bombom. Gente, se te oferecerem bombom na rua, principalmente se for de graça, não aceitem. Ou aceite, mas joga fora, sabe? Porque você não sabe a intenção da pessoa que tá ali. E aí eu me pergunto, tem gente que faz isso de graça, a troco de nada. E eu me questiono também, porque se fosse alguém conhecido da Fernanda, ela iria saber. Mas uma mulher aleatória abordou ela, deu esse bombom, que foi o que ela falou para a família dela, e ela faleceu por causa de um bombom de uma desconhecida na rua, que ainda tinha dito para ela que ela teria poucos dias de vida. Olha só como são as coisas, né? E agora falando aqui um pouco sobre coisas que eu estava pensando enquanto eu estava montando o roteiro, vendo sobre os casos. Eu fico pensando assim, como que a gente muitas vezes a gente confia, né, em outras pessoas para fazer comida pra gente. Cozinhar para alguém é um ato de amor. Alguém cozinhar para você é um ato de amor, né? E aí você confia tanto naquela pessoa, igual eu fico pensando, gente, minha namorada vai, eu trabalho de home office. Ela vai, trabalha, ela chega em casa, eu preparo alguma coisa, já deixo alguma coisa pronta, cozinho um feijão, faço uma coisa, adianto uma janta, faço um sanduíche, né. E eu faço com tanto carinho para chegar, para comer, para ficar bem. E aí como que uma pessoa tem capacidade de no meio da comida colocar algo que vai acabar com a vida de uma pessoa, sabe? E ao mesmo tempo eu penso: "Gente, quantas vezes eu já não comi comidas de ex-relacionamentos meus, de outras pessoas, fui na casa de outras pessoas e comi, né, confiando que estava tudo bem, e olha o risco que existe quando a gente faz isso, né. É triste, mas infelizmente está se tornando realidade, a ponto da gente ficar com medo até mesmo de comer comida de quem é ambulante, de pessoas que estão na rua vendendo, sabe, ganhando o seu. E aí, naquela de entre justos e injustos, você prejudica os justos por causa dos injustos, porque você não sabe, né, quais são os casos, como que funciona, você fica com medo da pessoa, às vezes, estar mal intencionada, você não sabe, né. Então, é isso. Essa história já havia saído para apoiadores há um tempo e agora ela está saindo aqui nas plataformas gratuitas. Mas se vocês quiserem ouvir a parte 2 e a parte 3, é só vocês entrarem em nosso apoio para vocês terem acesso a essas outras partes. Elas vão vir para as plataformas gratuitas, mas ainda não tem uma data estipulada para quando elas vão sair para vocês aqui no gratuito. Então, se vocês ficaram curiosos com os outros casos, é só vocês entrarem lá no Apoia-se ou na Aurelo, que esses casos já estão disponíveis. Por favor, deixem os comentários de vocês em nossos grupos. Nós temos o grupo do Telegram e o grupo do WhatsApp. Os links estão na bio do Instagram e também na descrição dessa história. Comente na plataforma de áudio onde você está me ouvindo, tá? Pode deixar o seu comentário. E é isso, se tiver algum acréscimo, algo que você queira deixar aí para conhecimento também, deixa aí pra gente. E é isso, viu, pessoal? Muito obrigada e vamos aguardar pela parte 2 e a parte 3 de, infelizmente, esse roteiro de casos de envenenamento criminosos no Brasil dos últimos 5 anos. Pelo menos os principais, né? Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir.
Um beijo!